Eu resolvi gravar a parte da apresentação que envolve a montagem de relatórios e gráficos, porque muitos deles levam um certo tempo para ser montado. Às vezes 1 minuto, 2, 3. E se eu montar isso no momento da apresentação em tempo real, a gente vai ficar um tempão só esperando a montagem de cada um deles. Então aqui eu vou fazer a montagem gravando, porque aí eu posso cortar a parte que não interessa e mostrar só o resultado. Então, começando aqui nos gráficos, eu vou começar mostrando o último gráfico, que é produção anual. Vou informar aqui um período do dia, por exemplo, primeiro dia de 2014 até o último dia de 2019. Pronto, aqui eu já tenho o gráfico montado e a gente tem então aqui, cada barra dessa representa um ano. Então a primeira barra é 2014, a segunda 2015, 2016, 17, 18 e 19. Essa barra vertical aqui é a quantidade de medicamentos. Então o número está pequeno, então eu vou ler aqui para ficar mais fácil. O número mais alto que eu tenho aqui é 170 mil. Quer dizer que em 2019 a produção anual da Farmácia Viva foi próximo de 170 mil medicamentos. E assim a gente consegue visualizar como é que foi a evolução da Farmácia Viva durante esse período. Na hora de montar o gráfico, você pode colocar qualquer período que você quiser. Aqui eu tenho o recurso de pedir para ele me mostrar a média mensal. Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele vai deixar em vermelho a produção total do ano e vai colocar as barrinhas verdes com a média mensal, tá? Se eu voltar aqui e ocultar a média mensal, ele faz dessa forma aí. Outra coisa interessante é que eu posso especificar a especialidade. Isso aqui é para todos os medicamentos de todas as especialidades. Mas se eu clicar nesse campo aqui e falar assim, eu quero saber qual foi a produção anual, ano a ano, só de receitas de médico, por exemplo. Eu peço para refazer o gráfico aqui e pronto. Aí vocês vão observar que muda totalmente, né? Quando eu estou falando da produção anual de medicamentos da Farmácia Viva, especificando somente os médicos, vocês vão observar que não houve um crescimento, né? Em 2015 teve uma quantidade maior, mas no geral o crescimento foi muito suave. Então a quantidade de pedidos, né, feitos por médicos não cresceu nesse período. O crescimento foi devido a outras especialidades que começaram a fazer esses pedidos. Então, daqueles 170 mil, aqui nós estamos falando de 21 mil. É bem menos, né? Eu vou mudar aqui, então, a especialidade para enfermeiro. Pronto. Aqui a gente consegue ver que a quantidade de pedidos, né, que vieram da enfermagem foi aumentando, né, ao longo desse período aí. E a quantidade de pedidos feitos pela enfermagem é bem maior, pelo que nós estamos vendo aqui, é 3 vezes maior do que a quantidade de pedidos feitos por médicos. Isso é uma informação interessante. Aqui também eu posso pedir para ver a média mensal, é só clicar aqui. E agora eu vou escolher uma outra especialidade, menos comum. Dentista. Aí, os dentistas também foram responsáveis pelo crescimento, né, ao longo do tempo. Então, os enfermeiros, junto com os dentistas, foram, de repente, um dos principais responsáveis pelo crescimento da produção da Farmácia Viva. Eles foram fazendo mais pedidos, né, do que os médicos. Foi aumentando essa quantidade de pedidos. E assim, a gente consegue, através desse gráfico aqui, fazer uma avaliação bem detalhada, né, de como é que foi a evolução, de onde que estão vindo esses pedidos e assim por diante.
Eu teria também outras especialidades aqui, mas como é só para fazer uma apresentação básica mesmo, não há necessidade de eu ficar fazendo a análise detalhada, né, da evolução disso aqui. Então, esse primeiro gráfico de produção anual, eu vou ficando por aqui. Até o próximo gráfico agora.